Olá, pessoal. Como nós já iniciamos, né, a leitura desse estatuto, né, a gente já sabe a respeito do que se trata essa aula, né? Então, essa videoaula, na verdade. Então, esse estatuto fica dentro da Constituição brasileira, certo? E ele também pode ser considerado um regulamento. Por que um regulamento? Porque em todo o país, em toda cidade, em todo município, em todo bairro, em todos os lugares, públicos ou não, existe um regulamento, existem regras para serem seguidas. Tá? Aqui a gente tem um exemplo, né? Em algumas esferas da vida em sociedade, existem regras que organizam, que garantem a boa convivência de todos. Essas regras são elencadas em regulamentos, tá? E a Constituição brasileira é um exemplo de regulamento que rege os nossos direitos e deveres como cidadãos. O trecho a seguir se trata sobre educação, certo? Um desses nossos direitos, ok? Então, a gente já iniciou até a leitura na aula online, né? Nós daremos prosseguimento para a leitura depois, né, da videoaula, para que vocês possam fazer o exercício, ok? E depois faremos a conferência em aula ainda, tá? Então, olha, como vocês podem perceber, a Constituição do Brasil, ela foi criada, ela foi elaborada em 1988. E a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é um conjunto de leis, normas e regras que regula e organiza o funcionamento do nosso país. Ela é a nossa lei máxima e, por isso, define os direitos e os deveres dos cidadãos. Seus principais valores são a democracia, os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais, a descentralização da política e o desenvolvimento da nação. A Constituição de 1988, ela foi elaborada logo após o fim do regime militar, marcando o processo de redemocratização do país. Ela foi criada por meio de uma Assembleia Constituinte pertencente ao Poder Legislativo, eleita pelo povo. Antes dela, outras 6 constituições já existiram em nosso país, nos seguintes anos: em 1824, 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967. Então, né, como vocês perceberam, já há um bom tempo fizemos nossas constituições valerem, tá? E a mais nova e que ainda é válida aos dias atuais é essa de 1988. A Constituição pode receber emendas e reformas, porém, ela apresenta também cláusulas pétreas, conteúdos que não sofrem, não podem sofrer alteração, tá? Então, aqui a definição teórica, né, sobre a Constituição, ok? Constituição, ó, sobre o regulamento que está dentro, né, da Constituição. O regulamento, ele apresenta um conjunto de regras ou orientações de uma instituição para determinar ou auxiliar no funcionamento de algo. Deve apresentar uma linguagem objetiva e direta, a fim de atingir com eficácia o seu objetivo, tá? Que é exatamente regular, orientar toda a população, né, em relação a essa que a gente está falando sobre Constituição, né? Mas, no entanto, se for de uma empresa ou de uma escola, por exemplo, é para orientar e para que ela funcione dentro desses estabelecimentos para as pessoas interessadas nele, tá? Então, é isso. Voltem agora para a página
44, né, que tem o início da Constituição, aí vocês vão ler esse regulamento, tá? Ó, até a 46. E aí, a partir da 47 e 48, primeiramente, vocês farão logo após a videoaula, tá? E em aula, nós faremos a conferência, ok? Até lá e bons estudos!